Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus e na última lição que nós vimos, nós aprendemos que nós temos um inimigo e por causa desse inimigo, o homem e a mulher acabaram pecando e ao pecarem, eles foram expulsos do paraíso. Mas Deus não deixou que eles somente fossem expulsos do paraíso. Deus proveu para eles um resgate, uma forma de trazer eles de volta, uma forma de aproximá-los, uma forma de perdoar seus pecados. E hoje nós vamos aprender sobre quem é o nosso Salvador prometido. Você sabe quem é? Na Bíblia, lá em Mateus 1:21, fala que ela vai dar à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa que Yahvé, que é Deus, salva. Então ele é o Salvador prometido, o seu nome já diz isso. E nós aprendemos que antes de Jesus vir à Terra, o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus. Toda vez que alguém pecava, ele precisava trazer animais para oferecer em sacrifício pelo seu pecado a Deus. O que Deus estava mostrando com tudo isso? Ele estava mostrando que se alguém peca, alguém precisa morrer. A Bíblia diz, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, no final do mês, se eu trabalho o mês inteiro, lá no final do mês eu vou receber o meu salário pelo trabalho que eu realizei. Aqui no caso do pecado, fala que se eu pecar, eu tenho como consequência, como salário disso, a morte. Eu vou receber a morte. Então, para que Deus resolvesse esse problema, do homem que é pecador, o homem merecia a morte, Deus proveu um Salvador. Então, através desses animais que o povo de Israel sacrificava, Deus estava mostrando que um dia esse Salvador viria e assumiria o nosso lugar, assumiria o nosso pecado e morreria por nós. E quando João Batista viu Jesus, fala que ele viu Jesus e disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se o pecado entrou no mundo por Adão, agora por Jesus esse pecado sai do mundo, porque em Jesus nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Jesus é o nosso Salvador prometido. A Bíblia diz lá em Lucas 1:31, que aqui o anjo ele aparece para Maria e ele diz assim para ela: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E aí a Maria disse para o anjo assim, como é que isso pode acontecer comigo se eu ainda sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aleluia! Então, através do Espírito Santo, Maria ficou grávida. E a Maria estava para casar com José, que era um homem justo. E esse José, ele também teve uma visão do anjo que falou para ele que ela ficaria grávida e que eles dois seriam os pais do Filho de Deus. Então José recebeu Maria como sua esposa e eles tiveram Jesus. E Jesus cresceu como uma criança qualquer, mas Jesus tinha uma diferença. Jesus nunca pecou. Um dia, Jesus encontrou o seu primo João Batista, que o batizou. E esse João é o que eu citei antes, que fala que Jesus era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. João sabia que era necessário que alguém removesse esse pecado. E Jesus veio para remover através da sua própria vida. Ele morreria no nosso lugar e assim tomaria os nossos pecados sobre ele. Em Atos 10:38 diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, com muito poder, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a missão de Jesus ela foi grandiosa aqui na terra. Jesus realizou uma grande obra e por meio do Espírito Santo ele pôde realizar diversos milagres e fazer toda a vontade de Deus, cumprir tudo aquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse. Certa vez, Jesus se encontrou com seu primo João Batista, que o chamou de Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro porque ele veio morrer pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício de uma vida pura e perfeita, que morreu no lugar de todos os pecadores. Jesus morreu uma única vez por todos os pecados do mundo.
Ao andar aqui na terra, a Bíblia fala lá em Atos 10:38 que Jesus foi ungido com Espírito Santo e poder e andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus realizou diversos milagres através do poder de Deus. Ele foi obediente em todas as coisas. Ele trouxe cura, libertação, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, acalmou tempestades e multiplicou comidas. Jesus fez tudo isso no poder do Espírito de Deus. Você já pensou por que Jesus veio a este mundo? Por que foi necessário que ele viesse a essa terra? Jesus veio com uma promessa bem definida. Lá em Gênesis fala que o descendente da mulher iria pisar sobre a serpente. Essa serpente é Satanás. Então Jesus representa aquele que veio para acabar com o domínio do inimigo. Ele veio para libertar o povo de Israel, para trazer libertação sobre todas as pessoas e para morrer no nosso lugar. Tudo que Jesus sofreu ou passou foi profetizado na Bíblia. E tudo isso foi como parte do plano de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Tudo foi planejado e pensado por Ele. Às vezes pode parecer que algo deu errado, ou que fizeram alguma coisa contra Ele, que o inimigo teve poder, mas não. Era parte do plano de Deus, era parte daquilo que Deus tinha estabelecido para que acontecesse com Jesus. Se não fosse assim, nós não seríamos salvos, nem seríamos perdoados. Você já pensou por que Jesus teve que morrer na cruz? Se ele não morresse, ele não poderia tomar o nosso lugar. Era necessário que os nossos pecados fossem julgados por Deus. E a forma de julgamento seria através da morte daquele que pecou. Mas como Deus não queria que todos nós morrêssemos, nós morreríamos no nosso pecado, Ele providenciou uma maneira. A maneira era pegar alguém sem pecado e colocar sobre essa pessoa sem pecado a culpa de todos nós, o pecado de todos nós. Jesus carregou toda a nossa culpa, daqueles que nasceram antes dele, daqueles que nasceram na época dele, daqueles que nasceram depois, e daqueles que hão de nascer. Jesus morreu pelo pecado da humanidade inteira. Ele assumiu o nosso lugar. E aí, através dessa salvação, Deus nos restaura ao seu propósito. Agora que nós somos restaurados, Deus pode continuar trabalhando em nós para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Toda mentira, engano, maldade que nós praticamos, Ele pagou na cruz. Em Gálatas 2, no versículo 20, na segunda parte do versículo, fala: no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Consegue repetir? No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. No Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 20b. Gostou do nosso vídeo? Então você pode, aqui na descrição, você pode baixar alguns materiais para poder fazer em casa. Nós estamos chegando no final dessa primeira parte de estudos, né? Hoje foi a lição 5, na próxima nós teremos a 6ª lição. E quando você completar essas lições, você vai receber um certificado. Então baixe o conteúdo, vai estudando e no final você vai ter esse certificado para poder colocar o seu nome. Tá bom? Que Deus abençoe e se inscreva aí no nosso canal. Até o próximo.